Olá, meus queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas, que prazer estar aqui com vocês mais uma vez para esse nosso momento tão prazeroso para mim, espero que seja para vocês também, o nosso ponto de encontro semanal ou diário, dependendo como você utiliza as lições ou resumão as lições diárias, em que nós podemos juntos estar conectados aqui nos canais da Safeliz, que nos proporciona esta oportunidade tão especial para o estudo da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Hélio Carnassali e fico muito feliz, muito contente que você esteja aqui comigo. Tá vendo esse link que aparece aí? Pois é, esse link, se você clicar nele, você vai ter a oportunidade de se inscrever nos canais da Safeliz, vai ter maior facilidade para postar seus comentários, colocar o seu pedido de oração e também vai receber de forma direta o resumão, que é a lição completa num bloco só, ou a lição porcionada dia a dia, conforme a Safeliz posta através aí das redes sociais para todos nós. Você que tem o seu pedido de oração, que tem colocado, e você que tem os seus motivos de oração, mas que não tem escrito, lembre-se, a Safeliz tem uma equipe de intercessores. Ela apresenta a Deus em oração os pedidos dos seus amigos, mas isso é só um motivo a mais para que nós possamos orar uns pelos outros. E assim formamos uma grande família, uma família linda, maravilhosa, espalhada por tantos países onde se fala o português e por outros países onde há pessoas que falam português e estão vivendo num país de língua completamente diferente. A todos vocês, o meu abraço querido. Também abraço aqueles que recebem os conteúdos de forma compartilhada. Milhares de pessoas, por certo, recebem, e eu deixo aqui o meu carinhoso abraço a todos vocês que, embora não estejam inscritos no canal, são objetos do carinho, do cuidado de pessoas que, inscritas, enviam e compartilham este conteúdo com vocês. Assim, é muito prazeroso poder também saber que estamos unidos hoje pelos recursos tecnológicos, por aquilo que a tecnologia nos permite, mas que a nossa esperança é que um dia nós possamos estar todos juntos, face a face, na eternidade, sob a bênção de Deus. Bom, estamos no terceiro trimestre de 2026, portanto, a terceira lição, 1º e 2º Coríntios, que autoria do pastor Adenilton, um brasileiro, portanto, um autor de língua portuguesa, e isso nos ajuda, facilita um pouquinho a didática, a compreensão da língua, a cultura, cria facilidades para a nossa compreensão, espero que seja assim. Eu tenho percebido, gostei muito da primeira lição, essa lição ela também nos traz muitos elementos importantes, eu espero que a gente avance, e eu percebi, o autor ele vai seguir uma linha de capítulo por capítulo. Eu gosto muito quando um livro bíblico é estudado, que essa didática seja seguida, e eu percebi que é essa que o autor vai utilizar. Antes de nós fazermos a nossa oração, só lembrar o seguinte. Então, Paulo passou pela primeira vez em Corinto durante a sua segunda viagem missionária, depois de sair sob circunstâncias muito difíceis de Tessalônica, Filipos, Tessalônica e Bereia, ele vai a Atenas e depois a Corinto. Então ali ele permanece 1 ano e meio na segunda viagem missionária. Durante a sua terceira viagem missionária, ele fica 3 anos em Éfeso. E da cidade de Éfeso ele escreve as 2 cartas, a primeira e a segunda carta para os coríntios e uma terceira carta que não se preservou, pelo menos estas 3. E depois, então, Paulo, depois que ele sai de Éfeso, ele vai para algum lugar, da Macedônia, e nesta ocasião, durante ainda a sua terceira viagem missionária, ele volta à cidade de Corinto e passa 3 meses ali. E durante estes 3 meses que ele passa em Corinto, na sua segunda passagem, agora durante a terceira viagem missionária, ele escreve de Corinto as cartas para os Gálatas e os Romanos. Então veja, se ele de Éfeso escreve aos Coríntios, de Corinto ele escreve para os Gálatas e também para os Romanos. E é nesse contexto, nós estamos falando aqui desta passagem de Paulo, nesta segunda viagem missionária. Ela aconteceu durante os anos 44 a 52,
e ali esteve o apóstolo São Paulo nesse período por 1 ano e meio. Muito bem, com essa introdução, só recordando um pouquinho desse cronograma, eu convido você a curvar sua fronte para uma oração. Senhor Deus, Pai nosso, abençoa-nos agora ao estudarmos a Tua palavra, ao abrirmos a Bíblia, que o nosso entendimento e o nosso coração se abram para a compreensão e para desenvolver, por meio do Teu Santo Espírito, não só a sabedoria que necessitamos, mas a disposição para viver segundo aquilo que aprendemos. Senhor, abençoa este povo maravilhoso que se conecta com a Sá Feliz, espalhados por esse mundo afora, e também, Senhor, aqueles que recebem o compartilhamento. Abençoa-nos, Pai. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Verso para memorizar, vem da primeira carta, capítulo 1, 18, diz assim, na Nova Versão Internacional: pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Eu vou deixar para fazer comentários deste texto no momento em que ele vai, à medida em que ele vai aparecer ao longo da lição. Aqui o autor, ele menciona que Cícero, escritor e orador romano, certa vez disse aos romanos que se mantivessem longe do pensamento e da ideia da cruz como meio de punição. Olha que interessante. Embora ele tivesse morrido quase meio século antes do nascimento de Jesus, isso nos ajuda a entender o conceito que o mundo greco-romano possuía da cruz, especialmente como os romanos viam a cruz. Era algo repugnante, que eles não deveriam nem sequer pensar nela. Essa era a cultura daquele tempo. Em contraste, Paulo, ele escreveu a mensagem da cruz, como acabamos de ler aqui no verso para memorizar. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Paulo, logo no início da sua carta, ele deixa claro que a cruz de Cristo era o instrumento da reconciliação entre Deus e a humanidade. Símbolo supremo da humildade de Jesus e o lugar onde nossa dívida foi paga. E Paulo sempre foi um apóstolo que pregou e exaltou a cruz. A cruz foi a resposta de Paulo para os problemas daquela comunidade religiosa que ele havia estabelecido e ele amava. E quando ele recebe informações de como as coisas estavam andando, muito possivelmente vimos na semana passada por aqueles da casa de Cloe, então ele se dedica a escrever esta carta estando ali na cidade de Éfeso, já na sua terceira viagem missionária. E ele então estava tão apreensivo, ele faz a sua saudação, habitual, e depois ele vai já entrar neste tema que enfoca, que destaca a mensagem da cruz como resposta para os problemas da humanidade e de forma muito especial para os problemas daquela igreja que tanto ele amava e apreciava. Este é o conteúdo do sábado à tarde. Desta maneira, nós colocamos assim um ponto final na lição do sábado à tarde. Avançamos para a lição de domingo, que tem como título O Evangelho da Cruz. Paulo afirma, como nós lemos no verso para memorizar, que a mensagem da cruz é um poder de Deus para nós, para aqueles que estão sendo salvos. E não surpreende, como ele escreveu aqui no capítulo 2, verso 2, que era Cristo e este crucificado o centro da sua pregação. A lição traz aqui um trecho dos versos 17 a 31. Eu não vou fazer a leitura completa com vocês, mas nós vamos utilizando esses textos à medida em que o próprio autor vai comentando. Neste momento, olha, o verso para memorizar foi o verso 18. Eu vou pedir então para que a produção coloque aqui na versão que nós utilizamos no nosso estudo, que é a revista e atualizadas no Brasil, segunda edição. Eu vou pedir que a produção coloque o verso 17, que diz assim:
porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Então, que Paulo, com este verso 17, ele inicia esta sessão, né, que nós estamos considerando, e neste contexto dos versos que vai aqui do 17 até o 31, Paulo contrasta a loucura humana com a sabedoria de Deus. A cruz, diz o autor, tem o poder de revelar o pior do ser humano e o melhor de Deus. E essa introdução, essa sessão, ela é introduzida dizendo que, conforme nós lemos, que o poder que vem da cruz não pode ser anulado, ele não pode ser anulado, de forma alguma. E Paulo declara neste texto, que nós acabamos de ler, que ele não foi enviado para batizar. Será que Paulo estava menosprezando os batismos? É isso? Não, a lição vai explicar. Ele estava dizendo, ele está enfatizando que, ao escrever que ele não foi enviado para batizar, e sim para evangelizar, para anunciar o evangelho da cruz, Paulo está dizendo que a sua principal tarefa apostólica era a proclamação do evangelho. Eu gosto desta palavra, proclamação. Em segundo lugar, a preocupação de Paulo aqui não é falar contra o batismo ou menosprezar o batismo, ou considerar o batismo como algo de segunda importância, porque o próprio Jesus disse, todo aquele, quem crer e for batizado, este será salvo, quem crer e for batizado. Então, há uma promessa, há uma bênção no batismo. Paulo estava simplesmente aqui dizendo para os coríntios que a disputa de quem os havia batizado não era a conversa mais relevante. Pouco acima aqui nos versos 12, 13, Paulo menciona, uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de apóstolo, de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Ele disse, será que Cristo está dividido? Então, quando Paulo diz, olha, eu não fui enviado, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, para proclamar o evangelho, Paulo estava dizendo, não é mais importante quem foi aquele que batizou você. O mais importante é que fomos batizados, é que fomos salvos, fomos alcançados pelo Evangelho. Isso é o mais importante, é isso que Paulo quer dizer. Paulo estava repreendendo, portanto, membros da igreja de Corinto que davam demasiada importância para aquele que havia realizado o batismo, em vez de exaltar o nome daquele em cujo nome haviam sido batizados a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu tenho uma imensa satisfação e posso dizer, é um orgulho santo. Dizem que não há, mas eu acho que em algumas situações podemos dizer assim. Eu fui batizado pelo pastor Geraldo Marski, um homem por quem eu tenho profundo respeito e admiração. Seus filhos, 3 pastores, Davi, Arthur e Paulo, são meus queridos amigos, e eu tenho imensa alegria de ter sido preparado por ele, pelo pastor Geraldo e batizado por ele. Mas isso não faz com que o pastor Geraldo seja mais importante para mim do que a pessoa do Senhor Jesus. Embora eu o ame, ele já descansa do Senhor há muitos anos, embora eu o ame e tenho saudade dele e lembro dele constantemente, dos seus ensinamentos, da sua alegria, do seu bom humor, da sua firmeza amorosa, não é? E isso também não serve de pretexto para achar que porque fui batizado pelo pastor Geraldo Mars, que eu sou melhor ou mais importante do que aquele que foi batizado por um pastor menos conhecido ou que teve um ministério mais discreto. Não, de forma alguma. O que Paulo estava dizendo é que mais importante do que quem batizou quem era a proclamação do evangelho que nos alcançou a todos nós. Ao falar em palavras de sabedoria humana, conforme aparece aqui no verso 17, não fomos enviados para transmitir sabedoria humana, mas para pregar o evangelho. Paulo, ele não estava também desprezando os discursos filosóficos, os discursos eloquentes, até porque Paulo se valeu desse expediente para pregar em Atenas. E Ellen White elogia a habilidade, o tato com que Paulo usou esse conhecimento, essa filosofia, o conhecimento filosófico de Paulo para lidar
com os atenienses, porque de uma outra forma, se ele chegasse desmerecendo as pessoas e o seu credo e a sua duplicidade de deuses, Paulo teria passado de situações muito difíceis e não teria alcançado nem o pequeno, segundo o próprio Paulo, o pequeno êxito que ele alcançou. Então, a expressão aqui se remete à retórica greco-romana e Paulo está dizendo, olha, eu quero aqui pregar o evangelho, eu quero pregar a Cristo e esse crucificado. Há um trechinho aqui do Atos dos Apóstolos, vou pedir para a produção reproduzir aqui, da página 155, que nos diz o seguinte: Paulo decidiu seguir em Corinto um outro plano de trabalho, em Corinto, em seus esforços para atrair a atenção dos despreocupados e indiferentes. Decidiu evitar discussões e argumentos elaborados e se propôs a nada saber entre os coríntios, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Essa era a ênfase. E com este pensamento maravilhoso de não gastarmos tempo com discussões, com debates, às vezes até acalorados, que podem até correr o risco de ferir, magoar as pessoas. Você até pode vencer um debate filosófico, como uma disputa de queda de braço, como nós dizemos aqui no Brasil, uma disputa, você até pode... Mas e o coração da pessoa? Será que vai ser conquistado? Para nós pensarmos. Qual tem sido o conteúdo do nosso testemunho? São argumentações elaboradas, filosofia? Veja que Paulo não estava desmerecendo a filosofia nem a argumentação. Paulo está enaltecendo a Cristo Jesus e este crucificado como centro da nossa pregação. E é isso que nós devemos pensar e valorizar e guardar no coração. E desta maneira, colocamos um ponto final na lição de domingo. Avançamos para a segunda-feira, que tem como título Loucura para os que se perdem. Então, aqui vamos avançar na nossa compreensão, voltando agora para o verso 18, que a produção já colocou, que é o nosso verso para memorizar, lembrando que, eu vou ler, não precisa colocar a produção, vou ler aqui. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então, ao contrastar aqui a loucura humana, tida como loucura humana quando se prega a cruz, para aqueles que se perdem, era também para os que são salvos o poder de Deus. Então, olha que interessante o autor aqui, o pastor Adenilton, ele colocou para nós. Essa é a primeira de 6 menções ao termo loucura, que vai aparecer neste capítulo, no verso 18, 21, 23 e 25. E depois, coisas loucas, vai aparecer no verso 20 e 27. Então, só que neste capítulo, 4 vezes. Ela aparece 6 vezes no Novo Testamento. 4 nesse capítulo, e depois vai aparecer no capítulo 2, verso 14, e no capítulo 3, verso 19, também vai aparecer a palavra loucura. Aqui, o autor diz que este termo, né, que Paulo chama aí de loucura, Paulo falando de loucura, ele não se refere à ignorância. Olha que interessante. Ou à falta de elaboração intelectual, de capacidade intelectual. Mas diz respeito, para mim isso aqui foi fundamental para a compreensão e espero que seja para você também. O que Paulo está chamando de loucura, contrastando com a mensagem da cruz que é aceita, com a sabedoria de Deus. Paulo está chamando de loucura, especificamente, sobretudo, o comportamento e pensamento moralmente distorcidos, a ausência de discernimento e até a rebelião contra Deus. Então veja, em que sentido ele chama a reação das pessoas que rejeitam a mensagem da cruz de loucura. Então, não é falta de capacidade intelectual, não é falta de preparo intelectual, acadêmico ou não acadêmico, mas diz respeito a um comportamento, a um tipo de comportamento, de pensamento moralmente distorcido, talvez até imoral ou amoral, não é?
nenhum discernimento, nenhuma sensibilidade para as coisas espirituais, ou até, num caso mais extremo, uma postura de rebelião contra Deus. Então, aqui o autor diz o seguinte: pense um pouquinho na situação de Paulo em Corinto. E ele faz aqui uma abordagem muito interessante, porque essa abordagem que vai aparecer aqui no terceiro parágrafo abaixo da pergunta 2 é muito interessante para nós entendermos o contexto cultural de toda a argumentação que Paulo está usando nesse capítulo. Então ele chega a uma cidade orgulhosa de sua sabedoria, orgulhosa da sua sofisticação cultural, e isso é muito próprio. Pessoas que são sofisticadas, com muito preparo, esses ambientes, normalmente é um ambiente de orgulho. Ele chega nessa cidade, nesse ambiente, e ele vai anunciar, ele vai falar de um judeu galileu, Jesus de Nazaré, que foi crucificado pelos romanos, que ressuscitou dentre os mortos para pagar não apenas os pecados daquela gente, mas os pecados do mundo todo. Isso não era um conceito novo e profundo que pudesse ser analisado por qualquer ferramenta filosófica da época. Não havia parâmetro filosófico para se analisar. Bom, onde é que se enquadra essa exposição? Não havia como. E, portanto, parecia uma loucura, uma insensatez, algo sem nenhum sentido, nada que um coríntio inteligente e educado pudesse levar a sério. E o autor do auxiliar do professor, o Dr. Klingbeil, ele menciona, irmãos, aqui no auxiliar do professor, na página 27, que havia 6 escolas de sabedoria naqueles filosóficas greco-romanas que eram muito conceituadas. Eu vou mencionar aqui a escola de Pitágoras, a escola de Platão e seus sucessores, a escola peripatética de Aristóteles, só grandes nomes. Então você vê, Pitágoras, Platão, Aristóteles, Epicuro, que foi mencionado, os epicureus foi mencionado ali no Atos 17, lá no Areópago, também os cínicos e a escola dos estoicos, que era nessa época o estoicismo, a escola filosófica mais influente daqueles dias. 6 escolas. Então, essa pregação de Paulo, ela não se encaixava em nenhum parâmetro curricular destas 6 escolas. Então, era uma insensatez completa. E, por outro lado, se era assim que soava aos ouvidos dos pagãos esta mensagem de um judeu crucificado, morrendo pelos pecados, para muitos judeus, irmãos, a mensagem da cruz era ainda pior. E isso, irmãos, nos ajuda a entender por que a reação dos judeus a quem Paulo sempre buscava primeiro nas sinagogas, nos ajuda a entender por que eles reagiam de maneira assim feroz contra Paulo. Eles ficavam indignados. Por quê? Como você pensa comigo aqui? Como você vai pregar para um judeu que o Messias, que o povo judeu esperava que surgisse para libertá-los do jugo romano? Agora vai dizer assim, não, o Messias, ele foi crucificado pelos romanos. Cruz e morte oficializada pelos romanos. Isso para eles era indignação total. Eles não podiam entender, não podiam aceitar. E é por isso que Paulo, tanto dos judeus, para quem primeiramente ele pregou nas sinagogas, e depois dos pagãos, é que reagiram tão fortemente. E por isso, vocês se lembram, eu mencionei na semana passada, que Paulo tomou a decisão, não, eu vou para um lugar mais promissor. E nesse contexto, Deus lhe deu uma visão, registrada lá no capítulo 18 de Atos. Paulo, calma, fica aí, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Vocês se lembram disso. Então, a lição termina com uma pergunta. Qual é a mensagem para nós nesse contexto? Irmãos, pense você. Eu sei que muitos de vocês que acompanham a lição comigo moram em ambientes rodeados de outros adventistas, moram em áreas onde nós temos muitos irmãos, frequentam igrejas boas, médias e grandes, ou até pequenas, mas têm uma convivência muito boa com os adventistas. Mas pense em membros de nossas igrejas que vivem em grandes centros, que trabalham em universidades, trabalham em ambientes financeiros, ou em qualquer outro ramo, não importa, rodeados de pessoas que debocham, que zombam, que desprezam, que não
veem qualquer sentido na fé que nós abraçamos, ou outros cristãos que nos consideram uma seita porque não estamos alinhados com todos os preceitos que os grandes ramos do cristianismo adotam, então nos desprezam, nos julgam, nos menosprezam. Então a lição pergunta: qual a nossa reação? Isso para pensarmos, e eu deixo essa pergunta para vocês refletirem. Como é que nós estamos nos conduzindo? Será que desistimos de pregar o Evangelho como Paulo estava desistindo e Deus reforçou? A experiência de Paulo é um exemplo para nós. A experiência de Paulo é um exemplo para nós. Foi registrada justamente para servir de referência para nós não desistirmos. Que Deus nos fortaleça, irmãos. Não importa onde você esteja, seja lá onde você estiver, que você seja um instrumento nas mãos de Deus, não para ser um eloquente discursador de conteúdos filosóficos apenas. Se necessário, faça isso com respeito, com bondade retórica, mas não deixe de pregar a Cristo e este crucificado, e desta maneira colocamos um ponto final na lição da segunda-feira. Poder para os que são salvos, terça-feira. Bom, a mensagem de 1 Coríntios 1,18, ainda continuamos com esse texto, ela é clara. O significado da cruz, eu gostei muito disso, irmãos. É uma coisa óbvia, mas é interpretada a partir do próprio texto bíblico, e isso faz com que ele se torne claro. E quando você tem clareza do texto bíblico, você passa a amar esse texto e você passa a ter uma compreensão e as coisas fazem sentido. O significado da cruz depende de como ela é vista. Olha que coisa impressionante. O significado da cruz depende de como a cruz é vista. Para quem vive em rebelião contra Deus, é loucura, uma conversa sem nexo, sem sentido. Mas para aqueles que anseiam a salvação, é o poder de Deus. Irmãos, eu já mencionei aqui em outros contextos que hoje, mesmo dentro do cristianismo, há muitos ramos do cristianismo que estão evitando falar em pecado e pecadores, e cruz. As pessoas já passam uma semana tão atormentada, de muitas lutas. Aí chegam na igreja, vai lá o pastor dizer: olha, você é um pecador, você precisa da cruz. E a cruz é uma coisa, não é uma coisa bonita de se pensar, né? É um pedaço de madeira aí intercalado, e é cravo, é sangue. Então, muita gente já não está mais apresentando a mensagem da salvação. Não é só fora dos círculos cristãos, é dentro, é fogo amigo. Aqui, o autor utiliza dois outros textos de Paulo, que é Colossenses 1:20 e Pedro 2:24, para reforçar que esse era o conceito do apóstolo. Lá em Colossenses, ele fala que a obra de Cristo produziu paz e reconciliação. E a carta de Pedro, reforçando então a teologia paulina e a mensagem de Paulo, é que Cristo carregou em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, fortalecendo o conceito da cruz. Como já vimos, ao pregar o evangelho é preciso evitar as palavras da sabedoria humana para que o poder da cruz não seja diminuído. Voltando ainda agora a 1 Coríntios 1:17, torna-se mais fácil entender que o oposto de loucura não é sabedoria humana, mas é poder de Deus. Olha, eu gostei disso aqui, eu nunca havia pensado nisso. Quando Paulo está falando de loucura, ele não está falando da loucura versus sabedoria humana. Ele está falando loucura humana versus poder de Deus. A cruz, que é tão contrária a essa sabedoria humana que ele chama de loucura, ela expõe o quanto a sabedoria humana é, na verdade, uma insensatez. E por quê? Irmãos, o texto grego aqui, no verso 18, 1:18, quando ele menciona para os que se perdem, ele está dando ênfase para aqueles que colhem o resultado dos seus próprios atos ou de suas próprias escolhas.
Então, quando Paulo menciona que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, está dizendo, olha, para quem rejeitou a mensagem da cruz. Aqui Paulo chama de loucura, não é? Essa rejeição. A palavra da cruz é loucura, mas para quem? Para quem rejeita, para aqueles que se perdem. Então, isto significa que a pessoa vai colher os resultados das suas escolhas e das suas atitudes. Deus é amor, Deus trabalha por meio do Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Só que Deus não força, Deus não coage, Deus trabalha, Deus age em favor das pessoas, mas a escolha deve ser respeitada. Aqui ainda, irmãos, Paulo fundamentou a sua afirmação, esta que nós estamos considerando no verso 18, ele avança, eu vou pedir para a produção colocar, que é o verso 19, que é uma citação de Isaías 29, 14, que diz assim. Então, ele está dizendo, olha, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E ele então, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Veja que aqui, nesta forma como está posto o verso 19, citado de Isaías 29, Deus aparece, irmãos, como sendo o agente da destruição. Isso confunde as pessoas. O que à primeira vista pareceria contradizer o orgulho autodestrutivo mencionado no verso 18. Então, o autor aqui explica: não há aqui nenhuma contradição, de forma nenhuma. Deus apenas põe um ponto final na história que foi escolhida, no caminho que foi escolhido pelas pessoas de forma livre e espontânea. Então, não é que Deus deliberadamente recusa, despreza, elimina como alguém, como se fosse uma pirraça. Não tem nada disso. Deus apenas põe um ponto final na escolha feita pela pessoa. Mas, e aqui eu achei lindo também, em contraste com os que se perdem, resultado das suas escolhas, resultado da sua rejeição, nós, os que somos salvos, ou a expressão melhor seria os que estamos sendo salvos, indica que a salvação vem unicamente de Deus. Olha que coisa linda. Se para a perdição é uma decisão individual, a pessoa tem a prerrogativa de escolher não ser salvo, mas aqueles que querem ser salvos precisam entender que a salvação vem de Deus. Eu achei isso muito lindo. Paulo diz que estamos sendo salvos. Ou seja, nós não nos salvamos a nós mesmos. Olha que maravilha. Nem poderíamos fazer isso. Nossa salvação, ela vem de um poder transcendental, fora e acima de nós, um poder externo. Enquanto a destruição é provocada por si mesma, a salvação só pode ser concedida pela graça de Deus, é um dom da graça. 1 Coríntios, aqui o verso 21, vai nos deixar claro, e eu vou pedir para a produção colocar esse verso também, ele vai nos deixar claro que é Deus quem salva os que creem. E loucura, nesse sentido, é rejeitar a oferta de Deus para a humanidade, a oferta da salvação. Diz assim o verso 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Olha que coisa espetacular. Então, ele está dizendo, bom, como a sabedoria de Deus foi rejeitada por conta da autossuficiência do ser humano em enaltecer a sua própria sabedoria, ou seja, aos olhos humanos, a sabedoria de Deus não tem sentido nenhum. Então, ele termina, aprove Deus salvar os que creem, e agora ele faz a aplicação à loucura da pregação. É como se ele estivesse dizendo, olha, loucura para quem? Para quem não aceita, para quem não reconhece a fonte de salvação. Muito interessante esta conjugação. Loucura nesse sentido, portanto, é rejeitar aquilo que Deus ofereceu à humanidade por meio da cruz. E com isso, com essa rejeição, atraindo sobre si destruição. Então, pergunta para nós. Onde estamos nós posicionados? Estamos entre aqueles que, por nosso orgulho, autossuficiência, estamos rejeitando a revelação
da cruz de Cristo, da palavra de Deus? Ou estamos entre aqueles que recebem, aceitam e por isso permitem que Deus opere no seu coração? Estamos sendo salvos. É um processo, algo que vem de fora. A rejeição é estabelecida pela escolha do indivíduo. A salvação vem de Deus, vem de fora. Eu espero que você esteja nas mãos do Senhor e eu também quero estar, para que nós possamos ser salvos dia após dia até a redenção final. E desta maneira, colocamos um ponto final na lição da terça-feira. Avançamos para a quarta-feira. Um Messias crucificado. Aqui vamos para o verso 22. Então, produção, por favor, coloca para nós aí. É um verso pequenininho, diz assim: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Pode avançar para o 23, produção. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Vamos parar aqui. Então, Paulo está dizendo: os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria. A cruz, a ideia de que Deus, o Messias, foi crucificado, não era o sinal que os judeus esperavam. Tampouco correspondia ao tipo de sabedoria que os gregos desejavam. Veja, os gregos pensavam, naquele contexto greco-romano, né, que a sabedoria era a única porta de elevação da humanidade. A cruz, ela ia contra a expectativa de todos, essa é a verdade. Bom, para entendermos um pouquinho melhor, o autor buscou isso muito bem, 3 vezes registradas no Evangelho de Marcos, 8, 31, 32, 9, 30, 32, 10, 32, 34, que Jesus tenta compartilhar com os discípulos sobre sua morte, a morte de cruz, e eles reagem de uma forma muito, muito, muito mal. Os judeus aguardavam um Messias grandioso, poderoso, que os livraria do jugo romano. Agora, você falar de um Messias que vai ser morto pelo poder romano era inconcebível, inconcebível. E aqui, o pastor Adenilton dá ênfase que por muitos séculos a cruz tem sido vista pelos cristãos como um símbolo de fé, algo positivo, lindo. Para nós que vivemos no século XXI, é difícil imaginar quão absurda parecia na mente daquela gente do primeiro século a ideia de um Deus crucificado. Nós não conseguimos, na verdade, entender quão absurdo parecia para aquele povo do primeiro século um Deus crucificado. No entanto, é justamente por ser uma mensagem tão chocante que ela merece a nossa profunda reflexão. O retrato de um Messias crucificado deixa claro para todo o universo até onde Deus esteve disposto a ir para a nossa salvação, para cumprir o plano da redenção. A própria ideia da cruz e do Senhor morrendo nela já nos causa espanto aqui na terra. E sempre que recordamos o sacrifício de Cristo, isso internece o nosso coração, produz reações fortes em nós. Imagine o que significou, então, embora com ternura no coração, mas isso mexe muito conosco. Imagine o que significou lá naquela época. Agora o autor traz aqui, ele recorda textos da pregação de Paulo em Antioquia, e eu destaquei aqui frases dos 3 versos do capítulo 13 de Atos, 46, 16 a 47, então os versos 26, 38 e 47, onde ele diz: palavra desta salvação, remissão de pecados, luz para a salvação, pregando para aquela gente. Paulo afirmou, e aqui recordamos isso, que Cristo o enviara para pregar o evangelho, e por isso ele anunciava a mensagem de um Messias crucificado, conforme lemos aqui no 23. Ao proclamar o evangelho, ele não recorreu à ostentação de linguagem ou de sabedoria, conforme aparece aqui no capítulo 2, verso 1. Em vez disso, concentrou-se em Cristo Jesus e este crucificado, capítulo 2, verso 2. Sua palavra e pregação não consistiu em linguagem persuasiva de sabedoria, argumentação elaborada, mas em demonstração de espírito e poder. A sabedoria humana, afinal das contas, é bem diferente do poder de Deus. Agora eu quero dar ênfase aqui. Lendo o livro Atos dos Apóstolos, aqui
para me preparar para a lição, lendo o capítulo 23, Bereia e Atenas, e o capítulo 24, Corinto, Ellen White deixa muito claro que, embora Paulo tenha ficado decepcionado com os resultados da sua pregação em Atenas, mas Ellen White, ela enaltece a habilidade com que Paulo pregou naquele ambiente de pessoas eruditas. E ela nos desafia a pregar para pessoas de um pensamento erudito também. Embora ela reconheça que muitas pessoas vão dessa classe mais erudita, socialmente mais abastada, dificilmente acabarão aceitando por orgulho, por autossuficiência, a mensagem. Mas há um trabalho aí que precisa ser feito. Então, Ellen White, ela enaltece. Paulo não ficou satisfeito. E por isso ele chega a Corinto, ele está escrevendo, claro, depois de ele ter passado por lá, então ele está registrando como é que ele chegou lá, né? Ele chegou lá desta maneira, com esse propósito, com esse objetivo. Então, um Messias crucificado, no passar do traço, era alguma coisa impensável, tanto para um grupo como para outro. Esse Messias crucificado, irmãos, é a fonte da nossa salvação. Que ele possa estar presente na nossa vida, na nossa mente, e possamos louvar a Deus pelo sacrifício de Cristo. E desta maneira, nós colocamos um ponto final na lição da quarta-feira. Avançamos para a quinta-feira, onde vamos encontrar aqui Cristo, poder e sabedoria de Deus. E Paulo vai apontar aqui que a sabedoria de Deus e a sabedoria humana são essencialmente diferentes no seu âmago e, portanto, são incompatíveis. Note que ele não rejeitava, já dissemos isso e enfatizamos, a sabedoria em si. Paulo era um homem culto, sábio. Hoje ele seria um pós-doutor, um livre docente, sem dúvida nenhuma, mas o tipo de sabedoria humana que Paulo estava aqui chamando de loucura é aquela sabedoria que competia com Deus e levava à rejeição da sabedoria divina. A sabedoria humana, segundo o pensamento da época, era de libertação, era para a elevação da raça humana, mas a sabedoria humana é incapaz, irmãos, de libertar do pecado. Só Cristo pode, só a sabedoria de Deus é que pode nos libertar do pecado e elevar a raça humana. Ele aqui apresenta um quadrinho pequeno. Para nós que somos salvos, a mensagem da cruz é o poder de Deus. Para os que foram chamados, Cristo é o poder de Deus. Então, tanto em 1 Coríntios 1,18, que já consideramos bastante, quanto em 1 Coríntios 1,24, e esse aqui nós vamos pedir aqui para a produção colocar, e diz assim: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. É desse texto que a lição toma o título desse verso. Então, Cristo não é apenas o poder, ele também é a sabedoria de Deus. Isso significa que, por meio dele, Deus enfrentou e resolveu o problema do pecado. Algo que a sabedoria humana não pode fazer. Ponto. Simples assim. Irmãos, as expressões, nós que somos salvos, os que creem, os que foram chamados, que aparecem nos versos 18, 21 e 24, elas se referem ao mesmo grupo de pessoas, ou seja, aqueles que aceitam a sabedoria divina, a cruz de Cristo, e participam da salvação. Portanto, a sabedoria do mundo é incapaz, e é esta a ênfase, de fazer com que as pessoas conheçam a Deus. Ela não produz esse conhecimento e, portanto, não produz salvação. Mas por meio de Cristo nós nos tornamos sábios para a salvação. Então agora, irmãos, aqui nos versos finais, eu vou pedir para a produção colocar aqui os versos 27 a 29 e vamos então fazer aqui um pequeno comentário para nós encerrarmos aqui a lição da quinta-feira. Então, produção, capítulo 1, versos 27 a 29. Pelo contrário,
Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Veja, aqui Paulo, nesses versos, ele vai fazer, a lição citou 24 a 29, eu fiz uma redução do 27 ao 29, mas ele diz, repare nos termos loucura, coisas loucas, fraqueza, coisas fracas. A ideia é a seguinte, a sabedoria humana pode considerar a mensagem da cruz como loucura e fraqueza. Contudo, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. A fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Veja, Paulo não está admitindo de que Deus é fraco, que Deus é louco. Paulo está dizendo, quando ele diz o seguinte, coisas loucas, escolhidas, coisas fracas, eram assim tidas, assim conceituadas pelos que viam os cristãos de fora. Consideravam loucos e fracos. Então, diz, olha, vocês nos consideram loucos, fracos, mas esta loucura escolhida por Deus, esta fraqueza, ela é mais sábia e mais forte. Então, não é que ele está chamando o evangelho de loucura e de fraqueza. Ele diz, olha, as pessoas nos veem desta maneira, nos veem como loucos e sábios. Esse argumento também é confirmado pelo Comentário Bíblico Adventista, volume 6, na página 735. Isso não significa que Deus seja fraco, aqui confirmando, ou tolo, mas é uma forma de expressar que seu poder e sua sabedoria superam infinitamente aquilo que é humano. Temos confiança e certeza nisso? Você alguma vez já se envergonhou da sua profissão de fé, das suas crenças? Tidas por alguns como loucura e fraqueza? Irmãos, que Deus nos fortaleça, que Deus nos ajude a enaltecer a mensagem da cruz de Cristo como fonte de sabedoria, como fonte de força. E desta maneira pomos um ponto final na lição da quinta-feira. Então vamos para a lição da sexta. Aqui foram trazidos 3 parágrafos. E eu vou ficar aqui com o segundo parágrafo que diz assim. Produção, vai colocar para nós. Paulo sabia muito bem como sua mensagem seria considerada tanto pelos judeus quanto pelos gregos de Corinto. Ele sabia com quem ele estava lidando. Entre seus ouvintes judeus, havia muitos que ficariam irados com a mensagem que ele estava para proclamar. Na avaliação dos gregos, suas palavras seriam absurda loucura. Ele seria considerado um débil mental ao tentar mostrar como a cruz poderia ter alguma relação com o reerguimento da raça ou a salvação da humanidade. Só a primeira linha, produção, do terceiro parágrafo. No entanto, para Paulo, a cruz era o único objeto de supremo interesse. Irmãos, ele não considerou a forma como as pessoas iriam olhar para ele e nem como iriam rotulá-lo. Ele simplesmente revelou que a cruz era o seu único e supremo interesse. Na parte dos comentários de Ellen White, eu encontrei uma coisa muito linda. Se os que hoje ensinam a palavra de Deus exaltassem cada vez mais a cruz de Cristo, seu ministério teria muito mais êxito. Olha só. Remover do cristianismo a cruz seria como apagar do céu o sol. Para a gente pensar aqui, citações de Atos dos Apóstolos, assim como esta que apareceu na lição. 3 perguntas para reflexão, vou ficar com a segunda. Cristo crucificado era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Quais temas bíblicos que pregamos hoje, olha só, podem causar efeito semelhante no público moderno e por quê? Quais mensagens que nós pregamos hoje, que pertencem às nossas 28 crenças fundamentais, que são extraídas unicamente da palavra de Deus, podem causar esse tipo de reação? Para a gente pensar, para nós pensarmos, refletirmos e pedir que Deus nos fortaleça nas nossas convicções. E desta maneira, chegamos ao final de mais uma lição, pomos aqui um ponto final, nesta lição tão abençoada que promete
grandes expectativas de aprofundarmos a nossa compreensão do texto bíblico das cartas de Paulo aos Coríntios. Convido você para uma oração de encerramento. Senhor Deus, Pai nosso, abençoa-nos segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a infinitude do teu amor. Mantém, Senhor, essa família linda da Sá Feliz, unida na palavra, guardada, protegida, e que o Senhor nos abençoe para que possamos ter um amor por essa mensagem da cruz e ter a coragem, a disposição que Paulo teve de pregar a este Cristo e este Cristo crucificado. Pode ser loucura para os que se perdem, Senhor, mas para nós que estamos sendo salvos, em quem o Senhor opera a salvação, é a nossa fonte de esperança. Abençoa-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um forte abraço. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Nos vemos.